Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Deus por sua bondade estendida a nós nesta noite. Feliz por conhecer uma nova comunidade. Não conhecia Betel Água Fria. Já há 4 anos que eu não venho ao Brasil. 2 anos no Japão, os últimos 4. E 2 anos agora no Canadá. E foi muito bom saber, através do pastor Sidney, os milagres que o Senhor tem realizado na vida desta igreja, através dos irmãos, para a glória de Deus. Eu sei que isso é o Senhor quem faz. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Muito gostoso. Eu gosto muito desse trabalho de plantação, desenvolvimento de igreja. Eu fui pastor ali na igreja da Torre. Quando começamos era só um casal. E foi Deus acrescentando, o pastor me contando a história da igreja, e eu me lembrando exatamente como foi a Torre, me alegrei muito com o que Deus tem feito aqui com vocês. E tenho certeza que, para a glória de Deus, vai fazer muito mais em nome de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Um novo tempo. Atos, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 ao 11. Atos, capítulo 1, versículos 1 ao 11. Eu estou com a Almeida atualizada, aqui é a versão Almeida atualizada. Se a sua for um pouco diferente, provavelmente o mesmo sentido, você pode acompanhar aí. Assentados como estamos, mas de forma reverente, vamos ler esta palavra de Deus. Atos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Diz assim o texto: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Versículo 7. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Mais uma vez, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bendito eterno Deus, nós queremos entender a Tua palavra, rogamos a manifestação da Tua bênção e graça sobre nossas vidas. Ilumina, Senhor, cada um de nós que aqui estamos para aprendermos e aplicarmos o que o Senhor tem reservado para nós, a Tua igreja, sobre a face da terra e também aqui em Água Fria. Nós te pedimos, meu Deus, crendo que o Senhor fará e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, este livro que nós estamos aqui com ele aberto é
o segundo livro de Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Como um bom historiador, entre as muitas profissões que Lucas tinha, ele traz em Atos detalhes daquilo que foi a igreja depois que Jesus foi assunto ao céu, subiu ao céu. Atos mostra ações dos discípulos, destacando em especial a formação da igreja no Novo Testamento e a atuação dos dois mais conhecidos apóstolos da Bíblia. Pedro, nos capítulos introdutórios de Atos, e Paulo, nos capítulos finais. Especialmente aqui neste capítulo, capítulo 1, nós estamos vendo uma espécie de experiência sobrenatural num último contato com o Senhor, não vivo como ele nasceu de uma virgem. Não. Aqui foi o último contato com o Senhor ressurreto. Eles conviveram com o Senhor e viveram aprendendo destes últimos momentos o que eu diria serem as principais orientações para a igreja. Mas ele subiu aos céus. E aquele momento que parecia precioso pela presença do Cristo ressurreto, se transforma em um momento de incertezas. Perguntas comuns a nós, que hoje também vivemos tempos difíceis, tempos complicados, e que muitas vezes também fazemos as mesmas perguntas dos apóstolos, se apresentaram. O que vai ser de nós? O nosso mestre subiu. O que vamos fazer? O Senhor foi aos céus. Como será o nosso futuro? Estes, entre os muitos questionamentos, precisavam de respostas. E, sinceramente, irmãos, eu estou já há muito tempo fora do Brasil, mas acompanho como anda o desenvolvimento da vida no nosso amado Brasil. E eu sei que essas também são as perguntas de muitos corações aqui. Como vai ser? O que vai acontecer? Para onde vamos? A certeza, irmãos, que o livro apresenta, e eu quero compartilhar com vocês, também deve ser a nossa. Apesar de quaisquer dúvidas que haja em nosso coração, circunstâncias que pareçam complicadas aos nossos olhos, momentos que parecem que não têm solução, eu quero afirmar exatamente aquilo que as Escrituras afirmam. Jesus prometeu que estaria com os discípulos até a consumação dos séculos, e se eu e você somos discípulos, Ele também está conosco. Aleluia! Mas ainda as respostas são necessárias. Quais são as respostas para estas perguntas? O que vai ser de nós? O que vamos fazer? Como vamos fazer no futuro? Quero dar-lhes a primeira dica que o Senhor deu aqui aos seus discípulos. Precisamos ser batizados e cheios do Espírito Santo. Para você gravar bem, repete comigo: precisamos ser batizados e cheios do Espírito. Eu vou ler os versículos 4 e 5 mais uma vez, acompanhe comigo. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia! A forma, irmãos, de Lucas apresentar a resposta, o que vai ser de nós, é a apresentação do momento histórico em que Jesus, no encontro com os discípulos, lhes dá uma ordem. Vocês estão preocupados com o que vai ser de vocês? A ordem é: aguardem o batismo do Espírito Santo. Eu sei, irmãos, podemos considerar essa orientação em dois sentidos muito claros. A primeira
tem a ver com aguardar a habitação definitiva do Espírito nos discípulos, nos apóstolos, nos irmãos que ali se encontravam. Pode ser provavelmente a menção do que houve no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Acompanhe a leitura comigo, não precisa você abrir a Bíblia. Diz o texto de João: ao cair a tarde daquele primeiro dia da semana, os discípulos reunidos estavam a portas trancadas. Diga comigo, trancadas. Eu acredito que isso aqui era porque eles estavam orando intensamente ao Senhor. Por medo dos judeus, Jesus, naquele momento, entrou. Eita glória! Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Aleluia. Jesus fez isso, irmãos, já ressuscitado. Eles estavam tendo uma aparição do Cristo ressurreto. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. E isso pode acontecer em água fria. Se Ele quiser, Ele pode se manifestar aqui também. Aleluia. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado para dizer: sou eu mesmo, o que ressuscitou. Os discípulos então se alegraram quando viram o Senhor. E novamente o Senhor Jesus disse a melhor saudação que nós podemos dar uns aos outros: paz seja com vocês. Aleluia! E depois desta segunda paz, ele sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados. Eu não sei se você entendeu o que aconteceu aqui. O Espírito ainda não havia feito habitação nos discípulos do Senhor. Não estava ainda fazendo morada. Até este momento o discípulo vinha sobre os discípulos e voltavam. No Velho Testamento manifestava-se sobre aqueles escolhidos pelo Senhor e voltava para os céus. Mas a partir de agora, não era mais assim. O Espírito Santo passou a fazer morada permanente em cada um deles. Aleluia! E isso também pode acontecer hoje. Aconteceu comigo e aconteceu com muitos de nós que aqui estamos reunidos, aleluia! Por isso, irmãos, quando nós oramos ao Senhor, não podemos pensar que há um Deus assentado no alto e sublime trono lá nos céus apenas, não. Sim, Ele está lá, mas Ele também está no coração de um verdadeiro e fiel crente de Jesus, pronto para ouvir o mais íntimo do nosso clamor e responder segundo a sua vontade, aleluia! Nós somos envolvidos pelo Espírito, nele batizados e por causa disso introduzidos na igreja. Ele passa a habitar em nós, quando experimentamos o novo nascimento. Por isso tudo passa a ser diferente. Não dá para um crente que recebeu de verdade. Eu quero dizer aqui para vocês, por favor, é de verdade. Não é por associação à igreja. Porque muitos, infelizmente, parece que se associam à igreja como quem faz associação a um clube social. Eu gosto de estar entre os crentes, mas não tem conversão. Entretanto, eu acredito que, para a glória de Deus, a grande maioria, se não a totalidade desta igreja, pode ter habitação do Espírito real dentro deles. E se é assim, é como Paulo disse: se alguém está em Cristo, ou seja, batizado com o Espírito Santo, introduzido no corpo de Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que é isso, pastor? Eu vou lhe dizer: crente é para ser diferente, não dá para ser o mesmo de ontem. É melhor hoje, vai ser melhor amanhã e vai melhorar cada vez mais, porque o seu destino é glorificar a Deus até chegar no céu, aleluia. Vivendo da maneira que Cristo quer que vivamos. De como é que é isso, pastor? Com paz, com testemunho e principalmente, eu acredito ser uma das maiores demonstrações que verdadeiramente a pessoa tem
tem o batismo da presença do Espírito Santo nela, a capacidade de perdoar. Porque se não perdoa, está sim carente de uma conversão autêntica, verdadeira. Veja que ele disse: estarão perdoados os pecados daquele a quem vocês perdoarem. Mas eu também tenho que dizer a vocês que além dessa habitação sobrenatural, tem um segundo sentido. E eu já percebi que os irmãos aqui entendem bem este outro sentido. O segundo sentido tem a ver com a capacitação de poder. Tem a ver com o recebimento de uma força que não é nossa, vem do céu, para fazermos um ministério que não é nosso, é do Senhor, e Ele simplesmente derrama o seu Espírito a nós, e nos oferece, declarando: vão e deem frutos em abundância. Nesse sentido eu quero lhe dizer, tem a ver com uma graça, que nos dá o enchimento do Espírito Santo, não é um enchimento do eu, não é um enchimento de eu próprio com a minha própria capacidade, é a presença onde menos sou eu e mais é Deus na minha vida, menos falo eu e mais fala o Senhor através de mim, menos opero eu e mais opera o Senhor através de mim. Como Ele em nós, seremos capazes de fazer o que Ele disse: obras maiores do que estas que vocês viram, quando Ele falou aos discípulos, vocês farão, nós podemos fazer, aleluia. O texto de 1 João, capítulo 4, versículo 4, é o cumprimento disso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, aleluia. Por isso, quando o crente opera debaixo desta graça, da plenitude do Espírito Santo, ele se torna uma grande bênção transformadora. Muda em casa o jeito de tratar a família, porque um novo homem é uma nova mulher, é um novo filho, é uma nova filha, um novo pai, um novo avô, um novo tio, um novo primo, um novo irmão, é tudo diferente. Onde não havia amor, passa a ter amor. Onde não havia paz, passa a ter paz. Onde havia intrigas, passa a ter tranquilidade. Onde havia coisas ruins, passa a ser transformado, porque são nova gente naquele lugar, aleluia. E além disso, vem o poder do Espírito, porque Jesus quer mudar dentro de casa, mas quer mudar também a sua igreja e a comunidade onde você está, dando-nos esta ação sobrenatural do Espírito. Não há dúvida que nós precisamos dessa bênção em 2023. Você acredita nisso? Nós precisamos disso. Se ainda você não se converteu, se ainda não recebeu o Espírito Santo de verdade, eu quero lhe dizer que hoje pode ser o tempo da graça de Deus sobre você. Entrega o teu caminho ao Senhor, diga a Ele: Senhor, eis-me aqui, eu quero me converter ao Senhor. E se você já tem o Espírito Santo habitando dentro de você, mas ainda não tem o poder, a força, a bênção do batismo do Espírito Santo com dons espirituais, clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, aleluia. Vamos pedir, e se preciso, fecha as portas da igreja, e só sai quando receber, porque o Senhor, Ele está com seus ouvidos prontos para ouvir o clamor dos justos na presença dEle, aleluia. Muito bem, mas depois de receber essa bênção do batismo do Espírito Santo, através da habitação do Espírito em nós, através da capacitação de poder sobre nós, o que devemos fazer? Temos que lembrar uma coisa: se o Senhor nos deu o seu Espírito e dele nos encheu, não foi só para assistir culto, foi para ser testemunhas. Diga bem forte comigo: ser testemunhas. Olha, se você tem alguém aí que você ama perto de você, que você conhece, diga para ele: meu irmão, Deus quer você uma testemunha. Diga para ele, por favor: Deus quer você uma testemunha.
Você achou que se converteu para assistir culto? Meu amado, meu querido, minha querida, isso é só o começo do processo de aprendizado. O Senhor quer transformar você para que lá no meio do mundo, onde eu e você convivemos, trabalhamos, estudamos, passamos a maior parte do tempo, sejamos testemunhas de Cristo. Veja o que diz Atos, capítulo 1, versículo 8, se você tem a sua Bíblia aberta. O texto diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão o quê, irmãos? E serão o quê, irmãos? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, depois de quase 19 anos de ministério pastoral, missionário no Japão, e agora 2 anos no Canadá, eu quero dizer a vocês, eu estou mais do que consciente, o mundo precisa de testemunhas. Eu tenho a plena certeza que ainda está o Senhor, como falou ao profeta Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será que aqui tem pessoas como Isaías, com coragem, com fé, com ânimo, com disposição para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Porque o mundo precisa de nós. Irmãos, João Pessoa é uma maravilha no Evangelho. A cada bairro, diversas igrejas. No Japão, com menos de 1% de crentes, nós encontramos uma igreja em cidades de milhares, e uma igreja pequena, lutando para sobreviver. Um povo que segue a Buda, que segue aos deuses shintoístas perdidos. E o Senhor novamente clama: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aprove ao Senhor me permitir visitar diversos países: Malásia, Indonésia, Timor-Leste, Tailândia, Índia, entre outros. Mundo islâmico, mundo hindu, mundo budista. E a pergunta que há no coração de quem visita estes povos é: aonde estão as testemunhas? Eu quero dizer a vocês aqui do Betel de Água Fria, eu acredito que as testemunhas estão aqui nesta noite. Nós, numa espécie de novos planos, temos que entender que, como discípulos de Deus, somos a luz do mundo, lembra? Vocês e eu somos a luz do mundo, o sal da terra. E luz não é para ficar escondido, sal não é para perder o sabor, luz é para iluminar, sal é para dar o paladar agradável. O mundo tem jeito, porque nós somos as testemunhas de Deus, aleluia. Sexta-feira me encontrei com um grupo de irmãos e eu disse a ele: irmãos, nós não podemos dizer que o Brasil não tem jeito, que o mundo não tem jeito. Tem jeito sim, porque eu e vocês ainda somos testemunhas de Jesus, somos os instrumentos que Deus pode usar para transformar este mundo. Mas de verdade, irmãos, o que está acontecendo aqui nesse texto? É uma ratificação, uma confirmação da grande comissão. Você já ouviu falar dela? Em Mateus capítulo 20, versículos 18 a 20, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O processo estava claro. Jesus está conosco. Você acredita nisso? Então, se você acredita, levante a mão e diga: Jesus está comigo. Todos os dias.
dias. Aleluia. O que precisamos fazer então, pastor, é simplesmente dizer: Senhor, me ajuda a começar da minha Jerusalém. Me ajuda a começar da minha família, dos meus vizinhos aqui. Se o Senhor quiser me levar para um pouquinho mais longe, lá no meu trabalho, lá onde eu estudo, se o Senhor quiser me usar para a cidade, me leva para bairros mais distantes, se o Senhor quiser que eu vá numa região mais além, talvez no interior, no nosso sertão, nos estados vizinhos, e se o Senhor quiser me levar mais distante, Senhor, abre os meus olhos, dá-me fé e coragem, e me leva, se necessário, até para o outro lado do mundo. Mas me ajude a entender, eu sou testemunha de Cristo, aleluia. Mas espera aí, o que é ser testemunha? Tem gente que pensa que tem que fazer uma grande, um grande estudo de aperfeiçoamento para ser testemunha. Deixa eu te dizer, não é assim não. Testemunha é a coisa mais simples que tem. É simplesmente ter a capacidade de dizer: eu era uma coisa sem Jesus, hoje eu sou outra. Eu me lembro, irmãos, da saudosa irmã Nena, a primeira irmã da igreja da Torre. Ela era uma senhora, já ali por volta dos seus 65 anos, mais ou menos, com um esposo de coração duro, o seu José. Os dois já partiram, graças a Deus, o seu José já saiu de volta ao coração do Senhor, convertido, e eu louvo a Deus por isso. Mas a irmã Nena tinha um testemunho. Ela não podia ir longe, mas ela sabia: eu sou uma testemunha. Ela não podia ir para a igreja sempre que tinha culto, mas ela sabia: eu sou uma testemunha. Sabe o que ela fazia? No começo da tarde ou no fim da tarde, quando o sol estava mais fresco, ela abria o portão e ficava vendo as pessoas passar ali na frente da casa dela. Quando ela via uma pessoa conhecida: fulana, vem cá, deixa eu te dizer um negócio. Uma senhora querida, amorosa, nenhum fulano ou fulana resistia ao chamado dela. Sim, dona Nena, o que a senhora tem? Eu quero te dizer, Jesus te ama e eu também. Você sabia que você precisa de Jesus no seu coração? E lá ia a irmã Nena evangelizando. Eu quero dizer a vocês que ela ganhou muitas almas para Jesus. Aleluia! É assim que é testemunha. É apresentar aquilo que Deus fez em você. Eu era mau, hoje eu sou bom. Eu não amava, hoje eu amo. Eu não tinha alegria, hoje eu tenho. E se Deus fez milagres, conte. Deus proveu minha necessidade, Deus me curou, Deus abriu porta onde não tinha, Deus realizou coisas grandes. Abra a boca e fala em nome de Jesus. É assim que crente tem que ser. Por isso, irmãos, crente tem testemunho todo dia. Eu não sei vocês, eu gosto de pensar que a vida cristã é uma verdadeira aventura. Eu não sei o que vai acontecer até meia-noite, mas pode acontecer grandes coisas para a glória de Deus, aleluia. Estamos ligados em ninguém mais do que a videira verdadeira, e dessa videira que é Jesus, o autor da vida, vem frutos e frutos em abundância, aleluia. Não podemos achar que basta dizer eu sou crente. Na verdade, até eu diria que nós temos que dizer sim. Porque hoje em dia tem uns agentes secretos que têm vergonha de dizer que é crente. Pare com isso. Se alguém te perguntar, você é crente? Encha a boca e diz, eu sou crente, glória a Deus. É assim. Graças a Deus, glória a Deus, e você também precisa. Afirme de lábios que é crente, mas demonstre com compromisso. Alguém já disse que nós devemos pregar com a vida e, se necessário, usar palavras. Eu estive visitando minha família nos Estados Unidos. Eu tenho uma irmã, um cunhado, que não são cristãos, moram nos Estados Unidos, com 2 filhos pequenos, e eles têm um estilo deles.
Eu sabia, como irmão mais velho que sou dela, que é um desafio evangelizar minha família e meu cunhado. É um católico ferrenho. O que fazer? Eu disse para minha esposa Fanny e para nossa mãe que estava lá visitando ela também. Nós não vamos falar nada. Fecha a boca, mas vamos viver Cristo neste lugar. Se der oportunidade, a gente vai falar. E não é que surgiu? De repente, eu pensei, eu vou chamá-los para ir à igreja. Eu disse, depois de alguns dias convivendo com a minha irmã, eu vou na igreja. Você quer ir comigo? Eu já estava esperando um não. Mas, para a glória de Deus, ela disse, sim, Clóvis, eu quero ir com você. Depois eu disse, agora é a vez do meu cunhado. Lá vou eu conversar com ele. Eu não evangelizei eles, irmãos. Mas eles viram como eu trato minha mulher, como eu trato minhas filhas, como eu trato a minha família, como eu trato a todos que estão ao meu redor. Quão é a presença do Senhor em mim e através de mim. E por causa disso, meu cunhado disse, Clóvis, eu vou também. A minha mãe, que é crente, não sabia o que fazer. Ela não sabia se ria, se chorava, de tanta alegria, quando os dois entram pelas portas da igreja, para a glória de Deus. Aleluia! É assim! Fale se preciso, mas viva mais. Você vai ganhar muitos mais assim. Infelizmente, irmãos, eu tenho que dizer uma coisa. Nesse aspecto, nós precisamos decidir que tipo de crente você é. Existem dois tipos. O crente de verdade, o autêntico, selado com a presença do Espírito. Quem é assim, diga amém. Mas, infelizmente, existe um outro, o nominal. Você já viu aquele que diz que é cristão, mas vai à igreja uma vez na vida? De vez em quando a gente encontra um desses aí. O nominal, ele apenas menciona de lábios, eu sou crente. Mas ele vive uma vida de testemunho que demonstra exatamente o contrário. O autêntico não é assim, não. O autêntico vive o que fala e experimenta muito mais graça bendita na vida dele. Sim, nos sentiremos felizes e realizados se cumprirmos este propósito, ser crente de verdade. Diga comigo, ser crente de verdade. E de vez em quando a gente precisa despertar o irmão e a irmã e lembrar ele, você é um crente de verdade. Não é verdade? Tem que despertar. Infelizmente, o contrário também é verdade. A tristeza e a frustração vão chegar se não cumprirmos o grande mandamento. Quer um conselho? Diga para o Senhor nesta noite, eis-me aqui. Vai ter a missão dos 70, eu vou multiplicar esse 70 por 140, porque eu vou convidar muita gente para vir aqui no sábado, em nome de Jesus. E aqui sirvam com amor, abracem a cada um que chegou, falem de Jesus, orem por eles, fiquem do ladinho deles. Se eles permitirem falar, falem bastante, e se não permitirem, ame-os e mostre, Jesus está com você, e Jesus ama eles através de você, aleluia. Mas eu quero também dizer uma coisa, nós precisamos abrir o coração para evangelizar, mais e intensamente, abrir a porta da nossa casa. Qual foi a última vez que você chamou alguém para estar comendo com você, tomando um café, com pão e manteiga, sentado na sua mesa e falando de Jesus? Qual foi? Se você não fez isso, comece a fazer. Se não tem o pão e manteiga, que seja só o café. E se não tem café, que sirva uma água, pelo amor de Deus. Mas chame ele para a sua casa, para mostrar que o crente é hospitaleiro, é aberto também para receber outros. E fale de Jesus. Desenvolva um estilo de vida, de testemunha. Repete comigo, testemunha. Bem forte, testemunha. Gente, testemunha que vive a aventura da vida cristã, fica catando oportunidade de falar de Jesus. Mas tem uma outra pergunta, você lembra? E o nosso futuro? Como será?
eu quero dizer a vocês, aqui a última resposta que eu preciso dar a vocês esta noite. Nós precisamos manter acesa a esperança, a maior esperança da fé cristã. O Jesus que morreu, subiu ao céu, Ele vai voltar. Aleluia! Veja o que disseram os anjos aqui aos discípulos. Se você está com a Bíblia aberta, eu vou ler os versículos 6 a 7, depois 9 a 11. Diz assim: estavam reunidos e perguntaram: Senhor, é este tempo que vais restaurar o reino a Israel? Capítulo 1, versículo 6. Jesus lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Tendo dito isto, subiu ao céu, elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Faz essa imagem na sua mente. Jesus subindo aos céus. De repente, surgiram dois homens vestidos de branco, e as Escrituras dizem que eles falam a eles: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Quem são esses dois aqui? São os anjos do Senhor, que estavam preparando os discípulos e dizendo para eles: mantenham seus corações com a fé acesa, porque Jesus vai voltar. Ele subiu, mas não se entristeçam, Ele vai voltar. Tudo que os discípulos mais precisam, irmãos, quanto ao seu futuro, é saber que um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. Não sabemos se é hoje. Senhor, é neste tempo, os discípulos perguntaram. Vais restaurar o reino agora? Talvez não seja agora. Quantas pessoas não dizem: Senhor, como eu gostaria que o Senhor já voltasse. O Senhor está dando tempo para ser testemunha, meu irmão. O Senhor quer que você fale mais, minha irmã. O desejo de um futuro melhor, eu sei, é muito melhor estar lá no céu com o Senhor, é muito melhor do que estar aqui. Não é errado desejar isso, como também não é errado desejar uma vida melhor aqui nesta terra. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: enquanto não vamos para o céu, o Senhor nos quer aqui apenas como passageiros, peregrinos. Por isso, viva aqui, trabalhe, conquiste, mas mantenha acesa a esperança da sua vida. A sua vida é para se encontrar com o Senhor nas alturas. Aleluia! Jesus não disse para eles terminarem com a esperança, porque o reino seria ali naquele momento, não. Ele os animou: não esperem aqui agora, mas perseverem. Até subir diante dos olhos dos discípulos, os anjos lhes aparecem e falam: olha, não fiquem tristes. Diga bem forte comigo: não fica triste. Crente não pode ficar triste. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque o nosso mestre, Ele vai voltar. Aleluia! E essa volta será tão ou mais gloriosa do que aquela volta daqueles 120 vendo Jesus subir ao céu. Sabe por quê? Porque agora nós somos milhares sobre a terra, capazes de cantar louvores, de celebrarmos ao Senhor. E diz as Escrituras que de todas as partes do mundo nós veremos. Antigamente parecia meio que impossível, mas agora, com a internet, é tudo possível, não é verdade? Acontece um negócio lá na China, a gente já sabe aqui em frações de segundo. Tente imaginar o Senhor descendo, talvez novamente, primeiro em Jerusalém, porque o povo do Senhor, não importa o fuso horário,
Não importa o momento, eu acredito que de alguma forma nós ouviremos as trombetas soarem, anunciando a volta do Senhor. Aleluia! O Senhor está voltando! O Senhor está voltando! Aleluia! E é por isso, irmãos, que o combustível da fé de cada um de nós não pode se arrefecer aí não. Tem que estar constantemente sendo acesa essa chama da presença do Senhor. Temos que viver cada dia intensamente como testemunhas nesta terra. Se Deus quiser que eu e você ganhemos um carro, uma casa, um bom trabalho, louvado seja Deus, mas o meu carro vai servir o Senhor, a minha casa vai servir o Senhor, o meu trabalho vai ser um lugar para eu testemunhar do Senhor. Tem que ser assim. E pensar que nada eu vou levar daqui para o céu, eu nem vou precisar, porque lá no céu as mansões são maravilhosas, as ruas são de ouro, o mar é de cristal, e o tempo todo é louvor ao Senhor. Para que querer as riquezas desta terra? Eu quero dar a minha vida e os meus bens ao Senhor. Por isso eu quero dizer a vocês, temos que ser mais crentes, Jesus vai voltar. Temos que ser mais fortes, Jesus vai voltar. Temos que ser mais perseverantes, o nosso mestre vai voltar. Ele quer encontrar servos fiéis sobre a terra. E eu sei que Betel, Água Fria, tem servos e servas prontos para receber ao Senhor em grande louvor e celebração. Aleluia! É isso, irmãos, o que o livro de Atos tem para dizer para nós. Depois de despertar nos corações dos discípulos a esperança, apresenta um povo que vive uma poderosa e intensa vida no poder do Espírito Santo como testemunha. Quero um conselho, se você não está lendo a Bíblia, vai para o livro de Atos. Você vai ver intensamente o poder de Deus, a obra do Senhor, os milagres do Senhor. Sabe por quê? Porque eles assumiram a posição de alguém que é testemunha, batizado com o Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, e vivendo não para este mundo, mas vivendo para a presença do Senhor. Peça o batismo, faça parte das reuniões de oração, clame a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. Lembra, eu falei isso? Entregue-se para a salvação e habitação do Espírito, e você busque intensamente o poder de Deus. Segundo, não é para ser assistente apenas na igreja, sentar e assistir as mensagens, não, é para ser testemunha, sem palavras primeiro, e se necessário, falar, e falar muito se houver oportunidade. O Senhor lhe envolverá para ser testemunho de graça e salvação, mas não faça essas coisas esquecendo daquilo que é a maior esperança da nossa fé. Jesus ressuscitou, subiu ao céu e prometeu que vai voltar. Aleluia! Por isso eu queria convidar você a estar de pé nesse momento, para celebrar ao Senhor, o Deus que vive, o Deus que foi ao céu, o Deus que salvou eu e você e nos deu do seu Espírito, mas vai voltar. Que venham novos tempos da presença do Senhor, que Ele nos ajude a sermos discípulos